A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Caso não esteja, que você continue confiando no Senhor, que vai passar, tá bem? Vai passar, não tem choro que dure para sempre, né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então tudo passa. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Fique com essa palavra introdutória. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com o devocional da noite. Aliás, com a meditação da noite e a oração da fé. Amém? Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal, deixe a sua inscrição, o seu gostei e também o seu comentário para fazer com que o nosso canal cresça e a palavra do Senhor seja cada vez mais espalhada por esse mundo. Amém? Meus irmãos, hoje dando continuidade à leitura dos provérbios, nós estaremos então lendo o provérbio de número 2. Ele tem 22 versículos. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu ouvido ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade, e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia de sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia maravilhoso, Pai, que o Senhor nos permite viver. Muito obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo pão de cada dia, por termos a oportunidade de meditarmos na Sua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, peço-te também que abençoe a todos os ouvintes, a todos que estão aí do outro lado, Pai, ouvindo esse devocional, que o Senhor derrame sobre suas vidas bênçãos sem medidas, Pai. Dai-me sabedoria para que eu possa proclamar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais esse dia de devocional ao Senhor. Hoje, então, com essa palavra maravilhosa, né, onde o autor, né, do livro, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, vem falando sobre algo imprescindível para a nossa vida cristã, que é nós adquirirmos sabedoria. E essa sabedoria aqui, irmãos, não é tão somente a sabedoria humana, né? A sabedoria de nós estudarmos para obtermos determinado conhecimento acerca de determinada área,
Claro que também é importante, né, que nós adquiramos essa sabedoria, mas para que a gente adquira essa sabedoria humana, a gente precisa primeiro da sabedoria de Deus, até mesmo para compreender, né, tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida cotidiana, para a nossa profissão, para os nossos estudos em geral. Nós precisamos de ter sabedoria de Deus. E é essa sabedoria que Salomão fala aqui. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, né? Deus usando ali, olha, né, o autor do livro para falar essas palavras para nós. Então, irmãos, a gente precisa aceitar as palavras do Senhor. Elas estão aqui. Aleluias, né? Nós temos esse privilégio de tê-las aqui num livro sagrado, né, irmãos? Mas a gente precisa aceitar a palavra de Deus. Não é ler e somente ler, a gente tem que praticá-la, né? E aí diz aqui, olha, e esconderes contigo os meus mandamentos, glórias a Deus, é esconder dentro do nosso coração verdadeiramente os mandamentos do Senhor e de uma forma o quê? Onde a gente o tenha aceitado, né? Aleluia, peço desculpa que tem um barulhinho aqui na vizinhança, tá, irmãos? Mas eu creio que vai dar para a gente continuar. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, tá vendo aí? Nós temos que ter um coração inclinado, né, para poder ouvir a sabedoria do Senhor. Se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, né? Então a gente tem que desejar receber essa sabedoria do Senhor, né, irmãos? Quão bom será se todos os dias ao acordarmos, ao termos o privilégio de acordar, a gente faça uma oração pedindo ao Senhor, Senhor, dai-me sabedoria em cada instante desse dia, para tudo que eu for fazer, seja na minha casa, seja na administração do tempo, né, seja na administração do que eu vou assistir, do que eu vou fazer, do que eu vou falar, em tudo. Que essa seja a nossa primeira oração, amém? Primeiro vamos agradecer ao Senhor, né, pelo novo dia, pedir perdão pelos nossos pecados e depois, olha, vamos pedir sabedoria ao Senhor, porque com certeza, com a sabedoria de Deus na nossa vida, a gente vai ser muito mais do que vencedor. Aqui diz, olha, se como prata buscares, então a gente tem que desejar verdadeiramente, né, a sabedoria de Deus. E aí, olha, quando a gente tem essa sabedoria, versículo 5 fala, então entenderás o temor do Senhor. Quando a gente tiver nessa sabedoria, a gente vai compreender, aleluias, a vontade de Deus, né, o propósito de Deus para a nossa vida. E aqui diz, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Glórias a Deus. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, viu, irmãos? Então é para os retos, para aqueles que andam no caminho de Jesus, né? Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E o caminho dele é reto. Então nós devemos o quê? Aleluias, né? Pedir ao Senhor essa sabedoria, porque é dele que vem o conhecimento e o entendimento, para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. E continuando a leitura, no versículo 12, olha, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Então a gente precisa, irmãos, da sabedoria de Deus para tudo na nossa vida, né? E aqui continuando, olha, no 14, que se alegram de fazer, no 13, para te livrar do mau caminho, né? E depois dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Sabedoria também, olha só, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, né? Então, quando a gente
está cheia da sabedoria de Deus, do entendimento do Senhor. Irmãos, o Senhor nos livra do mal, né? Conforme a gente viu aqui, olha, livra o homem, né, da mulher lisonjeira, aliás, da mulher estranha, né, da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. A gente sabe que quantas pessoas, né, não só o homem como a mulher também, né, se deixam levar, né, por alguém que aparece, né, com palavras lisonjeiras e ali faz com que essa pessoa, né, perca, aleluias, né, a bênção de estar na presença de Deus. E essa pessoa, então, tem a sua vida arruinada, né? Muitas vezes famílias arruinadas. Por quê? Irmão, se a gente buscar a palavra de Deus, né, logo cedinho ao acordar, com certeza a gente vai estar com ela dentro de nós, né, escondidinha ali, ó, os mandamentos do Senhor escondidos no nosso coração, e a gente não vai pecar contra Deus, né? A gente, todas as vezes que surgir uma situação assim como essa, a gente vai se lembrar da palavra do Senhor e vai sair fora, né, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos buscar a sabedoria do Senhor. Versículo 20, olha, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Então, a palavra de Deus para nós hoje, através dessa meditação, é de nós buscarmos sabedoria do Senhor, né, para podermos ter uma vida mansa, quieta, uma vida nos caminhos retos do Senhor. Amém? Fica com essa palavra, porque eu já fiquei, glórias a Deus, né? Vamos segurar essa palavra, vamos guardar dentro do nosso coração, vamos buscar essa sabedoria, assim como a gente busca a prata, como a gente busca tesouros escondidos, em nome de Jesus. Amém? Para finalizar esse momento devocional, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é A Palavra do Senhor. O destacado pregador e teólogo Helmut Schlick, eu não sei ler ao certo, tá? Sofreu grande oposição do regime nazista na Alemanha durante os anos 30 e 40 do século XX. Mesmo assim, manteve-se comprometido com a proclamação da presença de Deus e do poder em Jesus Cristo durante uma época difícil e desconcertante. O acadêmico Robert Smith disse que quando Tillich abordava questões e problemas modernos em seus sermões, ele procurava responder à pergunta: há alguma palavra do Senhor? Não é isso que buscamos nos dias de hoje? O que Deus disse sobre o que nos fortalecerá e guiará em meio às dificuldades e oportunidades com que nos deparamos? Não, vou voltar aqui que eu acho que eu li errado. Olha, não é isso que buscamos nos dias de hoje? O que Deus disse sobre o que nos fortalecerá e guiará em meio às dificuldades e oportunidades com que nos deparamos? O livro de 1 Samuel 3 descreve um tempo em que a palavra do Senhor era muito rara. Quando Deus falou ao jovem Samuel, o garoto pensou erroneamente que o idoso sacerdote Eli o chamava. Eli disse ao garoto para responder à voz de Deus, dizendo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel o ouviu e se tornou conhecido como um homem fiel e destemido, pois continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Capítulo 3, versículo 21 de 1 Samuel. Sempre que abrirmos a Bíblia, ouvimos um sermão ou fizemos uma pausa para orar. Será maravilhoso dizer: Senhor Jesus, fala comigo. Estou pronto para ouvir e ansioso por obedecer. Deus fala por meio da sua palavra a aqueles que escutam com o seu coração. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até hoje à noite, se Deus assim permitir.